gente é obediente à palavra de Deus, a gente tem que falar aquilo que o Senhor quer que a gente fale, a igreja, né? E a mensagem não é para mim, é para a igreja. Ela já veio para mim primeiro, né? A igreja necessita ouvir a voz de Deus, né? E a gente, como instrumento, mesmo sendo pequeno, a gente tem que se atentar à palavra de Deus, que ela seja verdadeira e genuína, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Agradeço a oportunidade aos irmãos que me deram a oportunidade, Mateus, pastor Tiago, pastor Dorival, e confia a nós, a estarmos pregando a palavra de Deus. E eu quero agradecer toda a igreja a atenção. Eu prometo que serei breve, só preciso de 25 minutos para entregar o que o Senhor Deus colocou no meu coração. E a palavra do Senhor fica no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13. Uma palavra bastante conhecida de todos nós. Mas o que eu pedi nas minhas orações é que o Senhor venha falar através de mim. Se pelo menos uma pessoa ouvir e guardar no coração, já me dou por satisfeito. Mas eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia para Ele. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. É a parábola do semeador. Vamos ler até o versículo 16. Eu vou ler aqui. Pode ter alguma Bíblia diferente aí. Versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Versículo 2. E se ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Porque lhes falas por parábolas? Ele respondeu e disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpra a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai.
Deus de poder, Deus de glória. Aqui está a tua igreja, Senhor. E aqui estou eu, teu servo. A tua igreja quer te ouvir. Então eu te peço, meu Deus e Pai, que o Senhor me use, Senhor, conforme nunca usou antes. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade, nesta noite, a mim dada, por estar expondo a tua palavra. A tua igreja quer ouvir a tua voz, em nome de Jesus. O texto é bastante conhecido, né, irmão? E aqui ele já começa com Jesus saindo de dentro da sua casa para pregar a palavra à beira-mar. E tinha lá muita gente esperando por ele. Aonde Jesus andava, tinha muita gente querendo ouvi-lo, querendo ouvir a palavra de Deus. E o texto fala de dois tipos de pessoas aqui que estavam ouvindo. No meio daquela multidão, tinha dois tipos de pessoas querendo ouvir Jesus Cristo. No primeiro versículo, a gente percebe que o semeador, que é Jesus Cristo, para ele semear, ele tem que estar se movimentando, tem que estar saindo de dentro da sua casa para estar ali junto da multidão, expondo a palavra que é dele próprio. E a palavra nos fala nessa parábola que o semeador é Jesus Cristo. A semente é a palavra. Então, colocando aqui o texto, para nós vermos como funciona o evangelismo que Jesus fazia naquela época. Ele nunca ficava num lugar parado, a não ser que ele fosse expor a sua palavra, para a fim de que a multidão entendesse aquilo que ele estava falando. Mas alguns dos discípulos perguntaram para ele: por que falas em parábolas? E Jesus Cristo tinha um motivo de falar à multidão em parábolas. Tinha pessoas ali que não queriam entender aquilo que Jesus queria falar à multidão. Mas tinha outro tipo de gente que queria entender. Estava com o coração aberto para entender aquilo que Jesus estava falando. Por isso, ele explicou para os seus discípulos desta maneira, falando de sementes, que é a semente dele, e falando de 4 terrenos, de 4 solos, de 4 corações, que aqui está escrito. Falou primeiro do primeiro solo, que a semente caiu à beira do caminho. E ele usou a beira do caminho, porque ele usava o cotidiano daquele povo para explicar as suas parábolas. Aquele povo na Palestina, na época de Jesus Cristo, eles tinham, por meio de sobrevivência, a agricultura. Eles tinham, por meio de sobrevivência, arar a terra para cultivar a cevada e o trigo. E ele usou aqui nessa parábola esse modo de falar, para que alguns entendessem e outros não. E aqui essa semente que foi colocada à beira do caminho, que ele mesmo fala na explicação da parábola, que foi roubada pelo inimigo, que a palavra foi pregada e foi roubada. É um solo que todo mundo tem acesso. É um solo à beira do caminho, onde todo mundo pisa, aonde todo mundo passa. E para nós entendermos essa beira do caminho, Jesus, ele explicou para aquele povo que aquele solo, aonde foi a semente, aonde a semente caiu, aquela semente que caiu na beira do caminho, foi roubada pelo inimigo. Após ele pregar aquela palavra, onde ele semeou aquela palavra, e por um acaso caiu à beira daquele caminho, num solo endurecido, num coração endurecido. Se a gente colocar essa parábola ou essa palavra nos dias de hoje, irmão, a gente vê que a palavra é pregada, a semente é semeada, mas tem algumas sementes que caem em solos diferentes, em corações diferentes. E naquela época não era diferente para Jesus. Mesmo ele sendo o nosso Salvador, mesmo ele sendo Jesus Cristo,
tinha pessoas que se opunham à palavra de Deus, se opunham à palavra de Jesus Cristo. E aquele caminho que ele fala tem um objetivo, tem um significado. Na época de Jesus Cristo, na Palestina, aquele povo, ele arava o solo, mas tinha o caminho aonde o semeador passava. E aonde o semeador passava para ver a lavoura, todo mundo que passava ali, passava por aquele caminho também. E aí, a parábola, aqui à beira do caminho, a semente que foi lançada à beira do caminho. Ele tinha necessidade, o semeador tinha necessidade de olhar a lavoura, de olhar como estava a lavoura. E por ele jogar semente, aonde foi arado a terra, aonde a terra foi mexida, algumas caíam na beira do caminho. E como o caminho tinha muita gente que tinha acesso nele, ou era pisada ou era roubada pelas aves do céu, que aqui está escrito. Ou o inimigo ia lá e roubava a semente, que é a palavra de Deus. Nos dias de hoje, irmão, o que nós mais vemos nas igrejas é o inimigo roubando a palavra que é pregada dentro das igrejas, ao sair de dentro da igreja. Irmão, vou dar um conselho para você: fujam, quando terminar o culto, fujam daquelas rodinhas de conversa. Ali é uma oportunidade para o inimigo roubar a palavra que foi pregada para você dentro da igreja. Ali é a semente que cai na beira do caminho, onde nós vemos diversas opiniões, diversas discussões depois do culto, desnecessárias, aonde o inimigo, através da boca de outras pessoas, vem roubar a palavra que foi lhe pregada durante o culto, durante os louvores, porque o louvor também é a palavra de Deus. O louvor fala sobre Deus, mas a palavra é pregada. E hoje em dia pode-se aplicar essa palavra, que é a semente que caiu na beira do caminho, pode-se aplicar isso também. A palavra que é pregada dentro das igrejas e após o culto, o inimigo, através de conversas paralelas, rouba ali a palavra do seu coração e da sua mente. A palavra do Senhor fala no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o inimigo, ele vem não somente só para roubar, matar e destruir. Isso se aplica a essa palavra. Não adianta você receber uma palavra aqui dentro da igreja, na hora da palavra, e você guardar dentro da sua mente e perder ela na beira do caminho. A palavra ficou para ser pregada, mas também ficou para ser guardada dentro do nosso coração. E é muito perigoso essa semente que cai na beira do caminho, porque todo mundo tem acesso a ela, todo mundo passa por ela. Você que dá acesso, irmão, a todo tipo de conversa, a todo tipo de conversa paralela depois do culto, você é um terreno provavelmente fácil para ser roubado essa semente. E aqui Jesus aplicou naquela época essa parábola para que aqueles que tinham um coração duro, que não recebiam a semente, avisando a eles que o inimigo iam roubar aquela semente que ele estava semeando através da palavra para ele. O inimigo ia roubar a semente deles por causa de um coração endurecido. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 9, fala sobre isso, de um povo que estava com o coração endurecido. Eles ouviam com os ouvidos, tampados a palavra de Deus. Viam Isaías pregando e outros profetas pregando, mas tampava os ouvidos, estava com o coração duro. Nos dias de hoje, irmãos, a gente não está diferente dos tempos de Jesus, não. Uma multidão ouvindo a palavra. Hoje nós temos poucas pessoas, mas eu acredito que dentre nós não tem pessoas que têm o coração, que está com o coração pronto para receber uma palavra como essa, que tem resistência em receber uma palavra simples, que tem resistência ao seu coração de estar ouvindo aquilo que é cotidiano. É uma palavra simples, é pregada por uma pessoa simples, mas
está sendo pregada a verdade de Deus aqui nesta noite. E essa semente, irmão, que foi jogada à beira do caminho, ela tem resultados negativos até os dias de hoje, aonde nós se vê pessoas aí fora. O que nós mais vemos é testemunhos de crentes que lhes foi roubado a palavra do seu coração, aí nas ruas, e a maioria deles dá um testemunho muito ruim dentro do Evangelho. Porque a palavra, a semente foi roubada dentro da igreja e por isso saíram de dentro das igrejas. Por causa de conversas paralelas à palavra de Deus. E a segunda semente nos fala assim: e eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, a parte da semente caía ao pé do caminho. Essa que nós acabamos de falar, mas a outra parte caiu entre as rochas, e não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, não tinha raízes. Esse é outro tipo de terreno, irmão, muito perigoso. A gente vê muito dentro das igrejas. É um terreno aonde é lançado a semente, e logo a pessoa se alegra com a palavra, mas não tem raiz o suficiente para segurar aquela palavra dentro do seu coração. Não tem raiz o suficiente para aguentar as provações deste mundo, tanto dentro da igreja como lá fora. As pessoas não estão sendo preparadas para aguentar as provações, as perseguições que a gente sente aqui dentro e lá fora também. As pessoas que pregam aí fora, irmão, assim como eu e tantos outros que tem aqui na igreja, a gente sente lá fora que o povo está muito arisco com a palavra de Deus, com a semente. A gente que sai semeando aí fora esta palavra, sente uma dificuldade do povo aí fora de estar ouvindo esta palavra, de estar se assentando para ouvir o crente, o evangelho, de falar de Jesus Cristo, por causa dos escândalos, por causa do mau testemunho de tantos outros que tem aí. Não estou falando dos daqui, mas a gente vê muitos nas redes sociais, muitos maus exemplos. E a palavra que está sendo pregada aí nas ruas, ela quase não surte efeito por causa do testemunho dos crentes, por causa do testemunho da gente. Ué, irmão, você veio criticar os crentes? Não, a palavra está falando sobre nós. A palavra de Jesus está falando sobre nós. E eu creio que muitos de nós já foram esses tipos de terrenos, esses tipos de solos, já passou por isso. Muitos de nós já foi roubado a palavra quando a gente ouviu aí fora, e o inimigo já roubou a palavra da gente. Muitos de nós já recebeu a palavra com alegria, mas porque não tinha raiz fixada no evangelho, a gente se desviou por algum momento. E muitos de nós já foi pregado esse evangelho, e o evangelho não surtiu efeito, porque o inimigo foi e roubou a palavra do seu coração e da sua mente, por falta de vigilância. São 4 solos, 3 foi aquele que não vingou. Esse solo que tinha pouca terra, ele até cresceu, ele até germinou, mas não aguentou as provações deste mundo, não aguentou as provações dentro da igreja, não aguentou as provações aí fora. Mas tinha outra semente que foi lançada, aqui a palavra nos fala, entre os espinhos. Porque a lavoura, irmão, ela é arada, e alguns lugares onde é arado, o arado passa, mas não consegue tirar os espinhos, não consegue tirar as pedras, não consegue separar a terra das pedras e dos espinhos. E algumas sementes caem entre as pedras, algumas sementes caem entre os espinhos, e algumas delas germinam até.
mas a terra é rasa, a terra não é profunda, não tem força para crescer e dar fruto. Outras caem dentro dos espinhos, e os espinhos sufocam. A palavra do Senhor fala que aquela que caiu entre os espinhos, os prazeres do mundo a sufocaram. O amor ao dinheiro o sufocaram, tiraram o foco daquilo que foi pregado. Aquele que recebeu a palavra, essa que caiu entre os espinhos, irmão, ela não chegou nem a germinar. Os espinhos já a sufocaram. As provações deste mundo já sufocaram. A ansiedade já sufocou aquela semente. Porque a terra estava entre os espinhos. Nós acreditamos que tem vários tipos de corações dentro das igrejas e fora delas também. E nós sabemos que tem coração, quem prega aí na rua sabe que tem coração que se alegra com a palavra de Deus. Mas tem coração que é terra seca, irmão, não recebe. Tem terra que é seca, não recebe a semente. Mas nós temos um agricultor, que ele pode mexer nessa terra, que ele pode adubar essa terra. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele tem um adubo para cada tipo de solo, cada tipo de terreno. Tem uma palavra diferente para cada tipo de pessoas. Mas quando ela é pregada por um homem igual eu, ela é direcionada para a igreja. Porque nós não podemos pregar aqui uma palavra direcionada só para uma pessoa. Ela é direcionada para a igreja. Para que a igreja venha abrir os olhos, abrir os ouvidos para a palavra de Deus. Venha aprender a semear a palavra. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, fala: lança teu pão sobre as águas. A gente não sabe, né? Qual é o dia de amanhã. O que é que a palavra do Senhor fala com o pão lançar o seu pão sobre as águas? Lá na Palestina, irmão, lá nos tempos de Jesus Cristo, o tempo de semear era de outubro até novembro, que era o tempo das águas. E quem tinha semente aproveitava esse tempo. E o tempo nosso aqui é todos os dias para nós lançar essa semente, todos os dias é outubro e novembro. Lá tinha o mês certo de lançar daquele povo. Se passasse, se perdesse as águas temporãs de outubro e de novembro, eles perdiam o ano todo. Mesmo que a semente estivesse poucas no celeiro, eles tinham que arriscar e lançar a semente, porque ali era a única oportunidade que eles tinham de garantir o ano. O tempo da colheita da cevada e do trigo era entre abril e maio. Era o tempo da colheita. De abril era por volta da Páscoa judaica. Então eles tinham que plantar para, no dia da Páscoa judaica, eles tinham que comemorar aquilo, a colheita daquilo. E hoje eu pergunto para você, o que é que vocês e eu estamos plantando, estamos semeando, para que venhamos até o final do ano colher uma semente, um fruto bom. O que é que nós estamos fazendo, irmão? Como semeador, a gente não pode se comparar com o semeador Jesus Cristo, porque tanto o semeador como a semente é santa. Mas nós vemos que a semente dos tempos para cá mudou. A semente pode ser estragada. E o semeador, muito pior. Nós temos falsos profetas e falsa palavra de Deus sendo pregada por aí afora. E tem muita gente engolindo essa semente, muita gente recebendo essa semente. E quando nós pregamos a semente verdadeira, a semente genuína, irmão, muitas das vezes não tem ibope. Muitas das vezes não tem muita evidência no mundo, porque a verdade está sendo pregada. Mas de sorte que nós temos um terreno bom, que somos nós, que recebemos a palavra
de Jesus, recebemos essa semente. E no campo que Jesus semeou essa semente e nós recebemos, nós temos 3 tipos de produção. Temos 30, 60 e 100. Agora nós devemos saber quais são os tipos de solo que nós recebemos. O tipo de semente é a que produz 30. Para mim, irmão, eu ser o solo que recebeu 30, recebeu uma semente e produzir 30 já está bom demais. Mas é muito melhor a gente produzir 60. É muito melhor a gente produzir 100. É muito melhor a gente ter resultado. E nem sempre a gente tem resultado aí fora. Nem sempre a gente lança a semente e tem resultado na hora. Porque o agricultor, o semeador, ele tem que ter paciência. Ele tem que trabalhar a terra. E às vezes a gente não está sabendo trabalhar a terra para lançar a semente. Às vezes nós estamos andando em círculos e não estamos semeando como se deve semear. Nós não estamos tratando da terra aí fora para receber a semente. Nós estamos aqui, né, num momento de avivamento espiritual, nos sábados. Quem vem ver, irmão, esse momento espiritual que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos lançando a semente. Uma semente que vai produzir. Não agora, mas vai produzir fruto em longa data. E nós já começamos a ver como se deve semear a semente que Jesus fala nessa parábola. Nós começamos a andar em pequenos passos e vemos aquilo que Jesus semeou no nosso coração para passar para os outros. Porque a semente, irmão, que foi lançada dentro da terra boa, que somos nós, ela não é para ficar só dentro de nós, ela é para transbordar a 30, a 60 e a 100 por 1 aí fora. Essa palavra é para ser disseminada no mundo todo. E a começar por aqui, nas redondezas da 205. Quando nós aprendermos a semear nas redondezas do campo, quando nós começarmos a arar o campo que está em volta de nós, e a semear, e essa semente começar a germinar e dar fruto, aí sim nós vamos para outros campos. Porque é primeiro em Jerusalém, segundo em Judá, Samaria e os confins do mundo. Muita gente não entendeu isso. Primeiro nós temos que fazer a obra aqui na redondeza. Quando estivermos preparados, nós vamos para Judá. E lá, quando vencemos em Judá, fomos para Samaria. Quando vencemos Samaria, nós vamos para os confins do mundo. Só que o crente, ele quer pular etapas. Eles querem ir para os confins do mundo primeiro, despreparado. Nós temos que aprender primeiro na redondeza, irmão. Semear aqui primeiro, na redondeza da 205. Quando a gente aprender a ganhar alma aqui perto, sim, nós estamos prontos para ir para fora. Essa é a mensagem que Jesus tem para a igreja hoje. Nós somos a terra boa. Nós recebemos com amor essa semente. Mas nós temos que aprender a dar fruto. E fruto, primeiro, digno de arrependimento. Vamos aprender a semear, irmão. Hoje, você que ouviu essa palavra, pensa na semente que você vai plantar a partir de hoje. Para que você lá na frente não tenha que colher um fruto amargo. Pensa naquilo que você está plantando hoje. E vamos plantar a semente boa. Vamos plantar a semente que vai germinar, que vai dar fruto 30, 60 e a 100 por 1. Gostaria de chamar aqui o pastor Tiago para orar pelos irmãos. Alguém que ouviu essa palavra, irmão, quer reconciliar, ou tem alguém
que ainda não aceitou o Senhor Jesus nesta noite, de acordo com essa palavra? Ninguém? Então vamos orar em nome de Jesus. Está chamando aqui, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Deus da palavra. Deus continue abençoando o presbítero Rony e usando a vida dele. Você pode dizer comigo assim: a tua palavra, diga com mais convicção, irmão, a